Vamos para a terceira parte, espero que última da nossa videoaula. Eu parei naquele debate sobre essas instituições e como nós, ao nascermos, somos, vamos dizer assim, moldados, formados por essas instituições. Então, para o Durkheim, nós não sabemos o que é o Estado ou a família, não sabemos o que é o direito, nem mesmo o direito de propriedade, ou não sabemos o que é o contrato, apenas assumimos isso porque ele já existe. Né? Não sabemos qual é a pena, não sabemos qual é a responsabilidade. Isso vai sendo incorporado aos indivíduos, os indivíduos vão internalizando isso porque as instituições elas os moldam. Partindo dessa primeira análise, eu queria pensar um pouco com vocês sobre a lei. Né? O conjunto de leis que configuram uma civilização, elas não são imutáveis, mas elas também são consequências de um processo histórico que as constrói, por mais que não concordemos com elas. Vamos ter que cumprir aquilo que elas regulamentam, ou, ao não cumprirmos, estaremos à margem, fora dessa sociedade. Portanto, a pena, os controles em cima desse não cumprimento da lei. Então, tem uma série de leis que nós incorporamos desde quando nós somos crianças. Né? Como nos vestirmos, como falarmos, né? Em que locais nós podemos fazer determinadas coisas, em que locais nós não podemos fazer determinadas coisas. Então, de certa forma, esse ser social, ele vai sendo a configuração para o Durkheim da ação dessas instituições. São essas instituições que vão construir no indivíduo o Geist. Né? Vão formar no indivíduo o Geist. Portanto, a necessidade de que essas instituições sejam instituições sólidas e fortes para moldar esse espírito social. Mesmo assim, mesmo identificando isso, né, segundo Durkheim, os sociólogos são obrigados a dogmatizar, é essa palavra que ele usa, sobre todos os problemas ao mesmo tempo. Ou seja, a ideia da fragmentação, né, a ideia de criar um recorte do objeto, não é muito bem vista nas ciências sociais. E aí, o que ele vai dizer? Eles são obrigados a problematizar todos os objetos ao mesmo tempo, quando na verdade refletem apenas a pré-noção do autor antes da pesquisa. Ou seja, esse autor, vamos imaginar um pesquisador, vocês já são moldados por um conjunto de instituições que o alinham a vamos dizer assim, a esse foco de análise que vocês vão assumir. Lembram do texto de engajamento? Não é a mesma coisa, mas no texto de engajamento, né, também tinha um pouco disto. Mas não é a mesma coisa porque o engajamento do indivíduo vai fazer o processo, né, de crítica e do contraditório, além do que existe a ciência que vai, de certa forma, limitar esse enquadramento institucional a quem os indivíduos estão sujeitos. Nossa atividade vai ser incorporada dessa semana, que vai entregar na próxima, vai ser incorporada com a diferença entre essa posição, né, do Durkheim e aquela que está no texto de engajamento. Eu não respondi, eu só fiz um tangenciamento e eu peço que vocês respondam na atividade da semana. Por fim, para nós concluirmos essa sequência de videoaulas, a coisa
né, o objeto, se não quisermos usar o termo coisa, não pode ser entendida por uma simples observação interior, segundo Durkheim. É necessário que ela seja compreendida por aquilo que um grupo concebe como sendo o fenômeno. Quer seja, as instituições ou as sociedades vão formar esses indivíduos, transformar esses indivíduos no que eles são. E a partir dali, né, esses indivíduos vão analisar os seus objetos sob aquela perspectiva. Veja que o determinante, isso é muito importante, acaba sendo as instituições. Talvez por isso a pedagogia goste tanto do Durkheim. Né? E em vários textos de pedagogia, o Durkheim ele é pincelado, utilizado. E minimamente a gente precisa acreditar que a educação é transformadora. Né? Minimamente a gente precisa acreditar que é possível, através da instituição, escola ou universidade, né, realizar um processo de criação, o que diria o Florestan Fernandes, né, para a universidade é necessário inventar e reinventar uma civilização. Sempre. Tem essa la misión de la universidade, utilizando o termo do Ortega y Gasset. Uma das missões da universidade é ser esse bastião avant-garde da civilização, né? Tentando retirar, muitas vezes tentando retirar as civilizações das trevas. Mas o que fica é que parece que os indivíduos não interferem, né, nestas instituições. E mais, que não são instituições formadas por indivíduos. Parece que o poder das instituições, seja a igreja, seja a família, seja a escola, seja a firma, né, elas conseguem de fato moldar e transformar a mente dos indivíduos como se essas instituições tivessem quase que vida própria. Eu falei que não podemos fazer tanta crítica a um texto que nós estamos lendo, né? Nós temos que ser mais, vamos dizer assim, mais dadivosos. E aí uma pergunta para vocês refletirem, não precisam me responder lá não, lá vocês me responder anterior, mas uma pergunta para vocês refletirem, que é o seguinte: os fenômenos sociais são exteriores aos indivíduos? Estão fora deles? Né? As instituições estão fora dos indivíduos? Bem, leiam o texto. E lembre-se, essas videoaulas servem apenas como norteadores. Né? São resumês, resumo do resumo do resumo do resumo. Mas o mais importante é que vocês leiam o texto e tragam as dúvidas para a nossa sessão de tirar dúvidas, que acontece logo mais. Nos encontramos. Eu vou tomar uma água, relaxar um pouco, equilibrar os meus chakras e depois nós voltamos a nos encontrar logo mais à noite. Um abraço para vocês.